Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 19 de janeiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 12, Como Lidar com Riquezas Materiais. Ó Senhor Jesus, pelo Espírito a gente precisa aprender a lidar com todas as questões espirituais, tudo aquilo que o Senhor deixou como orientação para nós na sua palavra. A gente não pode mudar nenhuma vírgula, Senhor Jesus, nenhum tio, para a gente não sofrer depois a retaliação do Senhor, porque Ele depois não faça cair sobre nós aquilo que está na sua palavra. Por isso a gente precisa tomar a palavra com seriedade. E para isso a gente precisa exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do espírito, o Senhor nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, o sentido da palavra, Senhor Jesus, e a sua palavra atual, sua palavra profética, aquilo que Ele deseja revelar para cada um de nós para o dia de hoje. Ó Senhor Jesus. Também sabedoria, para trazer isso para o nosso viver, para a nossa vida, levar isso para outras pessoas como vida. Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós. A gente vai ter discernimento daquilo que Ele deseja para cada um de nós e também através de nós, para que isso alcance mais pessoas e assim a gente seja cooperador para cumprir a sua vontade. Que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 15, do versículo 25 ao 27. Senhor Jesus. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprovo a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ó Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 11. Senhor Jesus. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler coração. Mateus capítulo 6, versículo 31 até o 33. Senhor Jesus. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, a graça de ofertar. Ó Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos trazem muitos princípios para serem praticados em nosso viver. O princípio sobre a ressurreição, apresentado em 1 Coríntios 15, deve ser referência também ao nosso trato com ofertas de riquezas materiais. Paulo escreveu sobre isso em suas epístolas, pois percebeu a necessidade dos santos em relação à prática de ofertas. Ó Senhor Jesus, se os santos não desfrutarem do Espírito e não tiverem graça da parte de Deus, não conseguirão avançar nesse ministério de ofertar. Para que os irmãos fossem encorajados nessa questão, Paulo usou o exemplo da sementeira e da colheita. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito.
distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Devemos ofertar, segundo o que estivermos proposto no coração. Antes de entregar a oferta, você deve orar ao Senhor, e Ele lhe dará um sentimento quanto ao valor de sua oferta. Ó Senhor Jesus! Esse é um assunto sério, e cada um deve agir com liberalidade e alegria. Não oferte de qualquer maneira, por obrigação, escolhendo dentro da carteira qual nota lançar na caixa de ofertas. Decida diante do Senhor, e Ele porá em seu coração o valor a ser entregue. O princípio mostrado pelo apóstolo é: quanto mais se semeia, mais se colhe, e como resultado haverá superabundância em toda a boa obra, e o Senhor aumentará a sementeira. Deus é aquele que garante nosso sustento, nosso pão. Por causa da gratidão ao Senhor, você é movido a ofertar. Diante dessa atitude, Deus aumenta o seu suprimento, que serão sementes para atender à obra do Senhor. Essas sementes não devem ser comidas, e sim lançadas na terra, para produzir mais frutos. Deus aumenta a sua porção, para que você possa ofertar mais. Assim, nos tornamos ricos em generosidade para com Deus. Por outro lado, aquele que despreza esse princípio de ofertar, entra em estagnação e encontra dificuldades para progredir na vida espiritual e nas riquezas materiais. Essa situação pode ser mudada, sendo fiel e generoso nas ofertas ao Senhor. E aqueles que recebem essas ofertas tributam muitas graças a Deus. Ó Senhor Jesus! Deus tem gerado um grupo de fiéis ministros de oferta de riquezas materiais em nosso meio. Isto é glorioso, pois mesmo em meio ao alto índice de desemprego e à crise econômica nos últimos tempos, a obra do Senhor tem sido suprida e o Evangelho do Reino está alcançando vários continentes. Com isso, vemos que não dependemos da economia terrena, e sim da economia de Deus. Ore ao Senhor e peça a graça para se tornar um ministro de oferta de riquezas materiais, e Deus lhe suprirá. Não diga, não tenho como participar, pois as igrejas da Macedônia eram profundamente pobres e não deixaram escapar a graça de participar da assistência aos santos. A profunda pobreza dos irmãos da Macedônia superabundou em grande riqueza de generosidade. Estes, em meio a provas e tribulação, até mesmo ofertaram acima de suas posses. Ó Senhor Jesus! As igrejas da Macedônia e Acaia se preocupavam até com a necessidade dos santos de outras regiões. Eles levantaram ofertas para serem entregues por intermédio de Paulo aos irmãos necessitados de Jerusalém. Essa comunicação das necessidades das igrejas é realizada pelo apóstolo. Recentemente, recebemos a graça de cooperar com a aquisição de terrenos para o estabelecimento de centros de obra nos Estados Unidos e na Europa. Cabe a nós priorizar as necessidades do Senhor para que o Evangelho avance também nesses lugares. Nosso coração deve ser de cooperar com as necessidades da igreja, com as necessidades do Senhor, com um sentimento adequado. Deus nos suprirá os recursos e nos tornaremos participantes de sua obra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Esse é um assunto bastante delicado, né? Senhor Jesus! Muitos não gostam de ouvir, né, isso aqui e simplesmente ignoram. Mas é como o irmão coloca aqui, né? Aqueles que simplesmente desprezam esse princípio acabam estagnando espiritualmente, não conseguem avançar, né? Acaba encontrando dificuldade de progredir espiritualmente, né? E também na questão de riquezas materiais, né? Senhor Jesus, como eu compartilhei já aqui no início da semana, né? Nunca vi ninguém ficar pobre por ofertar, mas já vi muitos passarem muita dificuldade por não ofertar. Ó Senhor Jesus, né? É um princípio de gratidão ao Senhor, né? A gente sabe que hoje, né, existem muitas coisas negativas, né? A gente vê aí, né, muitos se aproveitando disso, né? Muitos colocam vastos discursos, né, falando ali, não, é para o Senhor, é para isso, é para aquilo, e acabam ali, né, usando isso para benefício próprio. Mas como a gente já viu em semanas anteriores, né, o dom que Deus nos deu, né, o Senhor nos deu dons, esses dons são para a igreja. Ó Senhor Jesus, né? E a palavra fala sobre isso. A gente não pode negar esse princípio porque outros têm feito isso de maneira ruim, como ele colocou. Cada um de nós precisa ir diante do Senhor. A gente precisa ver na seriedade da obra de Deus, a necessidade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Muitos até brincam, né? Até ficam fazendo chacota em cima disso, né? Ah, Deus tem necessidade, Deus precisa de dinheiro.
Não, Deus não precisa, ó Senhor Jesus, mas os irmãos precisam, né? E para a gente poder cooperar com o Senhor, a gente coopera com os irmãos, né? E esses vão tributar graças a Deus, que estão sendo supridos por isso. Há irmãos que largaram tudo, né? Foram para outros países, outras cidades. Ó Senhor Jesus, a gente oferta para esses irmãos, né? Senhor Jesus, né? Porque hoje tem certas coisas sendo mal utilizadas, né? Gerando escândalos e outras coisas. Não quer dizer que a gente deve ignorar esse princípio da Bíblia. Ó Senhor Jesus, né? É como, por exemplo, na minha casa tem faca, né? Tem pessoas que usam a faca como uma arma, usam para matar, usam para assaltar, né? Estão fazendo um mau uso da faca. Na minha casa, a faca é para cortar alimentos. Agora, eu não vou pegar todas as facas da minha casa e jogar fora, ou dizer que nenhuma faca presta, porque tem alguns que estão usando essa faca de outra maneira, de maneira errada. Ó Senhor Jesus, eu continuo tendo faca na minha casa, né? A faca ali fica limitada porque tem criança pequena, né? Para não mexer, para não se acidentar, né? O meu filho, que já é um pouquinho maior, ele já sabe, olha, essa faca aqui quem vai usar é mamãe e papai, né? Não é você não pode mexer nisso aqui, né? Porque a faca aqui em casa tem a sua utilidade para cortar alimentos. Ó Senhor Jesus, mas aí amanhã podem dizer, não, mas tem muita gente usando faca aí para matar, para roubar. Olha, isso aí não é problema meu, na minha casa o uso é esse. E da mesma forma, a gente vê, não irmão, mas tem muitas pessoas falando sobre essa questão de oferta, um monte de coisa aí, e estão defraudando os irmãos, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, o princípio bíblico está aqui. Se eles estão usando, eles vão prestar conta diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas a gente não pode usar isso como uma desculpa para deixar de cumprir a palavra. Ó Senhor Jesus. Muitos estão usando, né, como desculpa. Ah, irmão, tem muitas igrejas aí que estão enganando os irmãos, isso e aquilo. Mas o Senhor mandou a gente reunir como igreja. Então o que a gente tem que fazer? Não é usar isso como uma desculpa. Ah, tem muita gente fazendo errado, então não quero nada com isso. Ó Senhor Jesus. Não, é mais um motivo para eu ir diante do Senhor e falar, Senhor, se o Senhor estabeleceu esse princípio aqui, o Senhor guardou irmãos dentro desse princípio. Ó Senhor Jesus. A gente vê ali, né, no Velho Testamento, né, Senhor Jesus, que haviam muitos profetas de Baal, né, e só tinha um profeta de Deus. E ele se preocupou, né, Senhor, são numerosos aqueles que são contra ti. Aí o Senhor falou assim, não se preocupe, né, eu guardei, se eu não me engano, ele fala que guardou 7.000, né, Senhor Jesus, ali que não dobraram o joelho a Baal, né, não se entregaram a Baal, né, Senhor Jesus. Então ele mostrou, olha, tem muito mais gente aqui, né, consagrado ao Senhor do que você imagina. Então o Senhor mostra que ele separou para si, né, aqueles que não se dobraram diante da idolatria, diante das coisas ruins que o povo de Deus estava fazendo naquela época. E hoje, da mesma forma, eu também preciso crer, né, que o Senhor também guardou esses, né, que estão seguindo esse princípio correto, né, Senhor Jesus. Hoje nós vemos sim, né, dinheiro para a obra, nós ofertamos, né, Senhor Jesus, né, a gente está ali se dando ao Senhor, né, para que o auxílio chegue, né, na hora certa, para a pessoa certa ali, né, para poder servir o Senhor, né. Por isso que a gente tem que tocar nesse princípio bíblico que a gente leu e orou aqui, né, não nos inquietar, né, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Os gentios é que se preocupam com essas coisas, né. O nosso Pai Celeste, ele sabe que a gente necessita de todas elas, mas a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino, né, o seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. A questão é onde está o nosso foco, Senhor Jesus. Aqueles que entregaram, né, a vida ao Senhor, né, foram ali, Senhor, eu estou indo, eu sei que o Senhor vai me suprir. Né, e eles não estão lá, né, fazendo a obra de Deus pensando o que eles vão comer, o que eles vão beber, o que vão vestir. Eles estão lá preocupados com a vontade de Deus. E aí, pela nossa fidelidade em ofertar, né, o que comer, o que beber, o que vestir, está chegando a esses irmãos. A gente viu aí, né, crise na Venezuela. Ó Senhor Jesus, né, todas as situações ali não tinham remédio, não tinham comida. E nem por isso os irmãos da Venezuela deixaram de ser supridos. Né, nós levantamos ofertas, levamos para lá, né, os irmãos foram, né, conseguiram, né, com muito custo ali, várias vezes, né, ali, né, pela obra de Deus, pela mão de Deus, né, atravessar a fronteira, né, com a caminhonete ali cheia de remédio, né, Senhor Jesus, cheia de provisão de comida. Ó Senhor Jesus, né, os irmãos fizeram lá, né, a conferência lá na Venezuela, né, e muitos irmãos ali, né, até mesmo choraram, porque há muito tempo eles estavam sem comer uma comida boa, uma comida de qualidade, sem comer carne há meses.
Ó Senhor Jesus, por quê? Porque alguns irmãos foram fiéis, né, e puderam participar dessa graça de ofertar. Né? As igrejas da Macedônia viram ali a necessidade de ofertar acima das suas posses. Por quê? Para poder aparecer, para poder receber algo de Deus? Não, porque viram a necessidade dos santos. Então, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa da minha oferta, os irmãos sim. E como que Deus vai fazer isso? Vai fazer nascer uma árvore de dinheiro? Não, Ele vai usar a nós, vai usar a gente para ofertar um remédio, ofertar uma cesta básica. Ó Senhor Jesus, a questão aqui não é fazer obra de caridade, mas é justamente fazer chegar aos irmãos, né, que estão se dedicando ao Senhor, que estão sendo fiéis ao Senhor, que estão largando tudo por causa da obra de Deus. Ó Senhor Jesus, e como eu falei no início, não é porque está havendo isso, aquilo em tal lugar, que necessariamente esteja havendo isso hoje na igreja onde nós estamos. Ó Senhor Jesus, a gente precisa levar isso com muita seriedade. O inimigo, eu já falei isso várias vezes durante a semana, o inimigo usa essa questão do dinheiro, das riquezas materiais, para derrubar muitos cristãos. Ó Senhor Jesus, para tirar muitos da presença de Deus, não conseguem avançar, ficam ali preocupados com essas coisas de dinheiro, isso e aquilo, e não avançam. Né? A gente não fica pau por ofertar, muito pelo contrário, a gente mostra que a gente confia no Senhor, que é o Senhor que nos sustenta. Né? Senhor Jesus, já falei isso aqui, né? Vale a pena repetir. Né? Deus, Ele te deu 100% do que você tem, né? Senhor Jesus. Mas o que me sustenta, que sustenta a minha família, não é os 100% que Deus me deu, são os 10% que eu vou ali e retorno em gratidão ao Senhor. São aqueles 10% depositados diante do Senhor que estão sustentando a minha família. Não foi os 90% que sobraram. Deus me deu 100% para administrar para Ele. E com esses outros 90% que sobraram, né, o Senhor faz render muito mais. Né, Senhor Jesus. Né, eu com esses 90% que Deus me dá, né, enquanto o outro, né, não está entregando nada diante do Senhor, o 100% dele às vezes é 3 vezes mais, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais do que eu ganho, e ele não consegue ter paz diante de Deus. Ele não consegue adquirir as coisas, não consegue aproveitar assim como eu adquiro, como eu aproveito. Ó Senhor Jesus, já dei esse testemunho aqui várias vezes. Às vezes eu oro ao Senhor para adquirir tal coisa. Senhor, eu estou precisando disso aqui, né? Eu preciso trocar meu celular, ó, meu celular está pifando, isso e aquilo. O Senhor, Ele abençoa de tal maneira que às vezes a gente vai adquirir ali, né, um aparelho de celular, às vezes está uma promoção relâmpago ali, metade do preço. Já comprei várias coisas até mesmo com 70% de desconto. O que é isso? É a bênção de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele mostra aqui nenhum princípio. Deus, Ele aumenta a sementeira. Ele não aumenta o pão, Ele aumenta a sementeira. Ele vai te dar mais capacidade, né, para que você possa ser suprido pelo pão e possa semear mais. Então, né, a sementeira, né, ela ganha mais capacidade. Ó Senhor Jesus, então eu com a mesma quantia que eu tenho, né, que eu tenho aqui para administrar tudo, eu consigo fazer muito mais coisas do que aquele que não é fiel ao Senhor. Ó Senhor Jesus, né, não é só uma questão de aumentar o salário, aumentar isso e aquilo, mas é Deus te dar oportunidades no lugar certo, na hora certa, né, Senhor Jesus, e aquilo que você tem rende muito mais. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, né, princípios, né, que precisam ser praticados no nosso viver, para que a gente não fique estagnado na palavra, a gente não fique estagnado na nossa vida espiritual, para que a gente possa manter o nosso foco no Senhor. A gente precisa a gente tem que ter liberdade, a gente precisa ter liberdade para desfrutar o Espírito. O inimigo, ele quer nos prender em pequenas coisas, para que a gente não avance, né? Por isso que mostra para nós o título de hoje, né? A graça de ofertar. Se a gente conseguir viver hoje, né, dentro daquilo que está na Bíblia, isso é maravilhoso. Hoje tem pessoas que a gente pega e fala assim, não, hoje não dá para você viver aquilo que está na Bíblia, porque os tempos são diferentes, a pessoa que escreveu isso aqui não sabia. Peraí, se Deus escreve a Bíblia, né, escreveu o Apocalipse mostrando o que vai acontecer conosco no final dos tempos, Ele não sabia o que ia acontecer comigo no dia de hoje? Balela, estou mentindo para você. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele sabe sim, todos os dias da nossa vida estão contados, Ele já sabe tudo, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe que de fato é nos suprir, mas o inimigo quer nos enganar, ele quer nos mostrar que não vai dar, mas nós precisamos confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, eu lembro uma vez um irmão compartilhou comigo, né, que ele estava pregando o evangelho, né, em outras cidades bem afastadas, né, cidades assim, bem pequenininhas, né, em outros estados aqui no Brasil,
Senhor Jesus, e ele viu, né, ele falou que ele ficou espantado com isso, ele passando na estrada e viu assim, né, um garotinho, né, assim de 4 anos, né, conduzindo um boi enorme, né, um boi que, né, devia pesar, sei lá, uns 800 quilos, 1 tonelada, um boi gigante, né, o boi assim que é usado para arar, né, e ali o garotinho de 4 anos ali com uma cordinha ali, né, conduzindo o boi e uma varinha, né, e aí o boi andava ali, ele ia lá e cutucava o boi com a varinha, né, e aí ele parou para pensar, né, como é que pode, uma criancinha de 4 anos, né, que não deve pesar, né, nem 10 quilos direito, né, conduz um boi de 1 tonelada. Por um lado ele pensou, né, o boi não sabe a força que tem. Se soubesse, né, bastava dar uma balançada, o garotinho ia voar longe, né, Senhor Jesus. Mas por outro lado ele vê ali, né, no coração do garoto, né, ajudar a família. Né. Aquele garotinho ali, né, foi vendo, né, o que o pai estava fazendo e não duvidou, não ficou se questionando. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso aquilo? Não, ele foi lá, viu e quis aprender com o pai. Né? E assim, né, foi lá e aí ele ia lá todos os dias ele conduzindo o boizinho ali, né, com a cordinha na mão e a varinha e o boi obedecendo ele. Por quê? Porque ele não duvidou. Ele aprendeu um princípio. Meu filho, você vai pegar isso aqui, você vai fazer assim com a vara, você vai falar isso aqui e o boi vai conduzir. Olha, você precisa conduzir o boi vai passar para lá, aí lá no final você vai virar ele vai passar para cá e assim a gente vai arando a terra. Ele não ficou duvidando. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que meu pai está certo? Ó Senhor Jesus, é isso que falta para a gente. A gente precisa olhar para a palavra e falar, a palavra é perfeita, a palavra é pura, Deus é perfeito, Deus é puro. Ele estabeleceu esse princípio. Agora se a gente começar a duvidar, ó Senhor Jesus, né, daqui a pouco vai ser o contrário. Nós vamos ser aquele boi enorme, cheio de força, com medo de um negocinho pequenininho. Ó Senhor Jesus. Não, nós precisamos ser esse que reconhece a nossa força. Reconhece a força de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. Confio na orientação que o Senhor está dando. Ó Senhor Jesus. E avançam. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor deixou para nós orientações. E se a gente ficar olhando, né, isso e aquilo, nós vamos ficar parados. Não vamos deixar de progredir espiritualmente. O Senhor quer nos fazer abundar em todas as coisas. Ele quer nos fazer avançar. E a gente está preocupado. Não, mas tem outro fazendo um mau uso. Tem outro fazendo isso, fazendo aquilo. Ó Senhor Jesus, todos os dias se for olhar aí, tem um monte de gente, né, morrendo na ponta da faca. Mas nem por isso eu vou deixar de usar a faca na minha casa para comer. Né, para manipular os alimentos. Ó Senhor Jesus. É isso que eu preciso ver. Uma palavra de Deus está aqui, a orientação está aqui. Mas eu preciso orar. Eu preciso levar diante do Senhor. Por isso várias vezes ele falou aqui, ore diante do Senhor. Não faça de qualquer jeito. Não faça simplesmente ali metendo a mão nas coisas e fazendo, né? Ah, esse aqui é o meu melhor. Ah, eu vou conseguir, não vou conseguir. Não, ore diante do Senhor e fala, Senhor, qual o seu sentimento? Né, Senhor Jesus, né? Qual é o alcance que o Senhor deseja? Né? Então, de repente, eu sou limitado. Mas quando eu oferto para o irmão, né, que mora na cidade tal, que está pregando o evangelho, ele vai alcançar muito mais pessoas. E eu vou ser participante disso também. Quando o irmão prega o evangelho e ganha as pessoas, eu também estou pregando o evangelho. Por quê? Porque eu ofertei para o irmão ficar tranquilo, para o irmão receber de Deus, para o irmão dar graças a Deus. O irmão chegar no dia tal ali, né, e vai lá olhar no banco que foi depositado ali, né, o dinheirinho para ele, para cuidar da sua família, né, o dinheirinho que ele precisava ali para avançar, para chegar em tal cidade. Ó Senhor Jesus, para botar combustível no carro, na moto, para adquirir literatura, para ir, para avançar, para orar. Ó Senhor Jesus, para suprir outras famílias. Né? E aí quando o irmão faz isso, através da minha oferta eu também estou fazendo, eu também estou participando. Eu estou limitado aqui dentro da minha casa, fazendo as minhas coisas aqui, eu tenho minha doença, tenho isso, tenho aquilo, mas o evangelho não está limitado. Né? Então, quando eu estou ofertando, o irmão está lá pregando o evangelho, eu também estou pregando o evangelho. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está olhando para mim também e está vendo ali, né, alguém fiel à sua vontade, fiel à sua obra. Então vamos parar de ficar olhando os pormenores, ficar olhando para a vida do outro. E vamos cada um de nós nos consagrar diante do Senhor. Né, e assim o Senhor vai atendendo a necessidade dos santos, a necessidade da igreja. Né, e assim Ele vai avançando mais em nós, vai tocando na nossa necessidade. Ele sabe o que nós necessitamos. Nós necessitamos de todas as coisas e Ele é que vai nos suprir. Não são as coisas do mundo, é o Senhor. Enquanto todos aí estão em crise, nós estamos em Cristo. Ó Senhor Jesus, né? Ele mostrou para nós aqui, né,
desemprego, situação econômica, a gente não depende da economia da terra, nós dependemos da economia divina. E aí é nisso que a gente precisa focar. Senhor Jesus, focar na vontade dele, né? Para que nós possamos estar sempre sendo glorificados, dando graças a Deus, e que outros também ao receberem, né, a oferta, receberem nossas orações, né, Senhor Jesus, né, a nossa preocupação, né, Senhor Jesus, eles possam ali também estar dando graças a Deus. As nossas orações também podem muito, né, podem alcançar, ó Senhor Jesus, podem atingir coisas que a gente nem imagina, mas que de fato, né, a gente possa colocar em primeiro lugar a necessidade do Senhor. Ó Senhor Jesus, e aqui não se limita só à questão de ofertas, a gente precisa aprender, em primeiro lugar, nos entregar ao Senhor, e depois a gente oferta. Mas se a gente tiver um coração adequado, né, Senhor Jesus, tudo vai ser feito de maneira adequada, né? E como eu já compartilhei aqui, né, se tem acontecido algo inadequado, quando você se posiciona pelo Senhor, você abre caminho, Senhor, para o Senhor lidar com a situação. Agora, se tudo está inadequado e você também, Deus não tem caminho. Ó Senhor Jesus, né, antes de Jesus vir, o povo ficou 400 anos sem profeta. O povo era inadequado, mas também não tinha uma pessoa adequada para se levantar, para que Deus pudesse ter uma base. Ó Senhor Jesus, mas se a gente se levanta, né, ali de maneira adequada, Deus vai poder subjugar a situação. Quando você vai ali, né, ora ao Senhor, né, para que, né, aquela oferta chegue, né, ali na necessidade dos céus, na necessidade do Senhor. Se alguém no meio do caminho se meter nisso aí, ele vai ser julgado imediatamente pelo Senhor, para que algo aconteça, para que aquilo ali possa chegar ao santo, né, Senhor Jesus, chegar àquele que necessita. Então a gente precisa ser sério diante do Senhor, né? A minha obrigação termina no gasofilácio, quando eu coloco aquilo ali, coloco o dinheiro ali, está na mão do Senhor. Agora é o Senhor que vai resolver, mas eu preciso fazer o quê? Continuar orando, né? Continuar intercedendo, continuar de maneira séria ao Senhor. É o que a gente foi colocado ali, não foi de qualquer jeito. Foi orando, foi tocando na necessidade dele, e ele vai fazer chegar aonde tem que chegar. Ó Senhor Jesus, ele vai fazer com que, né, nada de errado aconteça no caminho. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que priorizar a necessidade do Senhor, para que o Evangelho avance, né, em todos os lugares. O nosso coração tem que ser de cooperar com a necessidade da igreja, com a necessidade do Senhor, né, que é a necessidade das pessoas, dos irmãos. E com o sentimento adequado, Deus vai nos suprir os recursos, né, e nós vamos tornar também participantes da sua obra. Né, não procurando, né, ali por ganhar algo, né? Muitos estão aí usando disso, né? Ó, se você der tanto, esse tanto que vai te abençoar nisso, se você der mais tanto, isso vai te dar. Isso é errado. A pessoa não deve falar para você o quanto você deve ofertar, é você e o Senhor. Ó Senhor Jesus, e não é para obter tal coisa em troca, né? Se tem alguém falando para você, oferta isso aqui que você vai ganhar isso em troca, vai ter isso, isso é um princípio errado, né? Está fora do princípio de Deus, né? Aquilo que Deus vai te suprir é você e Deus, né? Senhor Jesus, né? A mão esquerda, ela não precisa saber o que faz a mão direita, né? Esse é o princípio de Deus. Ó Senhor Jesus, ele precisa fazer tudo diante dele, né? Se isso foge desse princípio, ó Senhor Jesus, né? Então a gente precisa ir diante do Senhor também e se manter de maneira adequada. Se nós nos mantivermos de maneira adequada, o Senhor vai subjugar aquilo que está inadequado. Mas como eu falei, se você se conformar às outras coisas, então agora vão ser dois errados, a pessoa que está fazendo de maneira errada e você agora também, né, que não está se consagrando, não está entregando isso diante dele, né, como o irmão coloca aqui, né, isso é algo muito sério. Ó Senhor Jesus, nós devemos levar isso de maneira séria. Deus colocou na palavra, colocou como um princípio, tanto no Antigo quanto no Novo, né, levou o apóstolo Paulo que colocasse isso na sua palavra, para quê? Para que isso nos alcançasse. E agora eu vou fazer isso de qualquer maneira? Não posso. Eu preciso ir diante do Senhor, né, e o Senhor ele vai nos abençoar dentro dos princípios da palavra. E eu preciso me manter fiel, orar, buscar o Senhor, né, e aí ele vai poder, né, mudar a situação. A gente só pode mudar a situação se nós formos fiéis, né, e fazer tudo aquilo, né, que vai levar as pessoas a darem graças ao Senhor. Por isso eu falo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas para quê? Para que todos possam glorificar a Deus por meio das nossas obras, né? E é o princípio da ressurreição, como já foi falado essa semana, né? Senhor Jesus, né? O princípio da ressurreição ele mostrou, Jesus foi ressuscitado por quê? Cumpriu a vontade de Deus, foi aprovado. Da mesma forma, eu preciso viver nesse princípio. Tudo aquilo que eu faço, o que eu tenho, né, aquilo que eu vou cumprir, aquilo que eu vou levar diante do Senhor, precisa também ter esse princípio.
tudo precisa ser aprovado pelo Senhor, para que naquele dia nós possamos estar limpos, retos, né, ressurretos ali, glorificados diante do Senhor, aprovados, né, porque cumprimos a sua vontade, cumprimos a sua obra. É isso que Ele quer de nós. Então não vamos ficar estagnados, como outros, usando como desculpa, mas vamos sempre procurar os princípios do Senhor, orando ao Senhor, e Ele, né, pelo Espírito, vai nos orientar em todas as coisas, né, que nós possamos ser fiéis, né, continuar, né, para que o Senhor ali nos abençoe cada dia mais, a gente possa avançar, né, em tudo, em todos os aspectos, né, daquilo que Deus quer nos conceder, né, e assim a gente vai cooperando com Ele, vai sendo fiel a Ele e sendo participante, né, juntamente com Ele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.